E como o assunto de hoje, nós vamos falar, doutor Rafael, sobre as obstruções nasais, né? A gente tem várias obstruções nasais e como isso impacta no sono das pessoas, né? Como isso impacta na qualidade de sono? É, Fala um pouquinho pra gente. bom, obstrução nasal é um dos principais fatores que a gente vai ter como causa de ronco e apneia do sono. Então, é importantíssimo que quando você tem o diagnóstico de ronco ou de apneia, ou até mesmo antes de ter o diagnóstico, quando o seu parceiro ou você percebe que está roncando durante a noite, está acordando com falta de ar durante a noite, ou quando acorda durante o dia, o seu sono não foi reparador, é importante você ter uma avaliação da sua via aérea, da passagem do ar, desde o nariz até a entrada do pulmão. E aí, nesse sentido, a obstrução nasal é uma das principais causas. E nós vamos poder corrigir para melhorar tanto a qualidade de vida quanto a adaptação para o uso do CPAP. É bom ter em mente que nem sempre a gente vai, com a correção, ter uma resolução do problema. Legal. Então a gente sabe então que a nossa via aérea superior, né, como você falou, ela inicia no nariz e vai até a traqueia. Então nesse trajeto podem haver vários sítios, vários locais, né, de obstruções nasais que podem levar ao ronco, né? E assim, fala um pouquinho dos principais locais ali que pode haver, então, quais são as principais obstruções que a gente mais encontra nos pacientes, porque a gente sabe, o paciente está roncando, o que que significa? Que ele não está respirando bem durante o sono. Se ele não respira, ele tem alguma obstrução, né? E qual tipo de obstrução? Aonde que está essa obstrução? Onde ela pode estar? Entre o nariz e a traqueia tem várias estruturas, né? Várias estruturas. Então, onde pode ser, assim, onde acomete mais, onde acontece mais as obstruções que levam ao ronco? Bom, eu vou primeiro começar falando como é que a gente consegue definir isso, né? Então, seria através do exame, que é a videonasolaringoscopia flexível, que é um aparelho de câmera que a gente vai introduzir pela fossa nasal, vai passar por todo o trajeto do nariz, vai passar na orofaringe, hipofaringe e vai ver a laringe, que é até a entrada do pulmão, na traqueia, tá bom? Então, a gente vai ter obstrução desde o início, na válvula nasal. O que seria uma válvula nasal? É isso aqui, as aletas nasais, os dois buraquinhos que a gente tem na frente do nariz. Então, muita gente vai ter problema na válvula nasal. É aquelas pessoas que, quando puxam o ar com muita força, aí a válvula nasal colaba, Ela ela fecha. fecha. Então, isso aí Sim. já começa sendo um dos problemas. Pode ser por um defeito na cartilagem, na válvula nasal, ou pode ser pelo que é o principal vilão, que é o desvio de septo nasal. Mas é bom a gente saber que não é só o desvio de septo que pode causar obstrução. Então a gente tem outras condições, como hipertrofia do corneto, tem a presença de polipose nasal, tem a presença de pólipo nasal, que são duas doenças diferentes, tem a questão da musculatura da hipofaringe, que é muito complacente, tem a questão da úvula, tem a questão da língua retroposicionada. Sim, a Além língua. disso, ainda tem a questão lá na entrada mesmo do pulmão, que é da epiglote. Muitas vezes a epiglote está retroposicionada e também pode causar uma obstrução nasal. Então, às vezes, você tem um desvio, corrige o desvio, mas a epiglote está lá, causando a obstrução do mesmo jeito. E aí aquela correção não foi eficiente. Entendo. Então, então a gente tem vários locais ali, né? Várias estruturas que podem estar ocasionando essa obstrução. Por isso que é tão importante fazer a avaliação com o otorrino, que é o médico especialista, em avaliar essa região da via aérea superior, para determinar onde está acontecendo essa obstrução. E, doutor Rafael, conta pra gente os tratamentos, assim, pra gente, quais são, assim, os tratamentos para melhorar essas obstruções? Cita eles para nós. Bom, a gente vai desde o tratamento clínico, que está principalmente voltado para aqueles pacientes que a gente identificou uma hipertrofia de corneto nasal ou uma polipose nasal, algo que com a medicação, principalmente com o uso de corticoides,
o que já não é muito bom, né? Você consegue diminuir o tamanho do corneto e diminuir o tamanho do pólipo. Então, a gente sempre começa, a princípio, com tratamento clínico, Com com medicamento. medicamento, Sim. né? O outro tipo de tratamento seria o tratamento cirúrgico, que na maioria das vezes a gente vai acabar tendo que partir para o tratamento cirúrgico, que Uhum. pode ser uma parte muito pequena dos casos, pode ser curativo, né? Se a gente olhar os estudos que foram lançados recentemente aí e ver o acompanhamento de longo prazo, então esses tratamentos cirúrgicos, muitas vezes o paciente volta a roncar, se ele não tiver o acompanhamento correto. E volta, às vezes, a ter o sintoma também, né? Então, às Exatamente. vezes o paciente relata que no primeiro ano, depois da cirurgia, no primeiro ano Foi pós-cirurgia ótimo. foi ótimo. Ele É, respira bem, ele respira normal, não ronca, tá, parou de roncar. Só que com o passar do tempo ali, passando um ano, ele já começa a roncar novamente, ter obstrução nasal novamente. Então, acaba voltando, né? Tem um percentual de recidiva grande, né? é. A gente vai depender muito do grau, a gente estratifica esses pacientes, né? Por grau de apneia. Por isso que a gente faz aquele exame de polissonografia, O exame do no sono. exame do Então, é sono. extremamente importante, na avaliação com o médico otorrino, fazer a vídeo, né, que é o exame, a videoendoscopia, e fazer A a polissonografia. polissonografia, que é o exame do sono. Então, na verdade, são dois exames que deveriam ser realmente pedidos e devem ser solicitados para o É, paciente. eles deveriam ser parte obrigatória da investigação do paciente com ronco e apneia do sono. Exatamente. E eu ainda vou além. Muitas vezes é até necessário uma sonoendoscopia. Só que a maioria dos convênios ele não tem esse código cadastrado. Então, Entendo. acaba que você precisa fazer de forma particular. Sim, então 2 exames aí que são cruciais para o diagnóstico do ronco e da apneia do sono e para avaliar o sítio de obstrução, que é a polissonografia e a E a videonasolaringoscopia. Esse nasolaringoscopia. Essa flexível. flexível, essa É, palavra bem curta. é, da, 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 é um trava-língua igual o nome da minha especialidade, né? Que é otorrinolaringologia, É verdade, é né? otorrinolaringologia. Mas olha, muito importante isso, porque a gente vê o quanto essas obstruções, elas impactam na qualidade do sono, né? Ah, com certeza. Impactam muito. Quem começa... eu vejo isso principalmente os pacientes que começam a usar o CPAP, né? Sim. Inicia a Porque terapia para apneia do é, sono com o é CPAP. algo, é algo imediato, né? No primeiro dia ele já começa a ter uma melhora quando ele é bem indicado. Agora, se Sim, você tem algum fator anatômico obstruindo, aí a resposta dele com o CPAP já não costuma ser tão positiva. Ele já começa a ter algum desconforto, ele fala que aquilo está sufocando ele. Por quê? Porque aquela obstrução está está exigindo do aparelho uma pressão maior. Então, se você tem um tubo com uma passagem de ar mais estreita, é necessário uma pressão maior para que aquele ar passe por esse tubo, né? E aí vem a cirurgia para correção, até mesmo para uma melhor adaptação ao uso do CPAP, que ele exatamente. muitas vezes não, eu diria que na maioria das vezes ele é imprescindível como tratamento conjunto. Eu não diria nem coadjuvante, eu diria um tratamento conjunto, faz parte das duas coisas, né?